Oi pessoal, hoje eu vou começar o vídeo. Vai escovar o dente, meu filho. Passar sua roupa. Isso aí. Você não vai de uniforme, não. Eu não lavei a camiseta. Você tirou ela e botou aonde? Botei lá. A gente já falou Você sobre botou lá? sobre o assassino Johnny Agnes Gacy. Você não conhece, Johnny Agnes Gacy foi um assassino em série, estuprador, né? Que matou 3 adolescentes. Foi conhecido como palhaço assassino nessa época. Se você não lembra, Johnny Agnes Gacy também é conhecido como palhaço assassino. Todos os assassinatos por assassinar 3 adolescentes, né? E suas vítimas eram trazidas para sua casa. Mas eu vou começar esse assunto hoje, né? Vamos começar por a história dele, né? A história de vida de Gacy. A vida de Gacy e a adolescência de Gacy, já que ele nasceu em 1942 em Chicago, em 17 de março de 1942, sendo o segundo filho e único menino de 3 irmãos. Ele tinha 3 irmãos, né? E sua mãe e seu pai. Filhos de John Staley, 20 de junho de 1969, um mecânico de carros de passeio e veterano da Primeira Guerra Mundial. A sua esposa Marion Elaine Robinson, 4 de maio de 1908, 6 de dezembro de 1989, uma dona de casa que possuía ascendência polaca e dinamarquesa. Seus avós paternos, os quais grafavam o sobrenome como Gatza ou Gaca, imigraram para os Estados Unidos, né, da Polônia, né, de uma região estão parte da Alemanha. Enquanto criança, Gacy, né, o Johnny Gacy, era gordo e pouco atlético. Ele era muito próximo de suas irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente sua esposa e filhos. Ao longo de sua infância, Gacy esforçou-se para fazer seu severo pai orgulhoso dele, mas raramente conseguia sua aprovação. Esse atrito foi uma consequente durante sua infância, né? Esse atrito. A adolescência consequentemente, durante sua infância e adolescência, uma das mais antigas memórias da sua infância de Gacy era a de seu pai a surrá-lo com um cinto de couro quando ele tinha 4 anos, por ter desarrumado acidentalmente peças de um motor que seu pai havia montado. Em outra ocasião, seu pai acertou sua cabeça com um cabo de vassoura, deixando inconsequentemente seu pai regularmente. O pai depreciava frequentemente o comparava desfavoravelmente com suas irmãs, acusando-o desdenhosamente de ser idiota. Gacy, enquanto comentava regularmente que ele nunca foi bom o bastante aos olhos de seu pai, sempre negou com veemência tê-lo odiado nos interrogatórios depois de sua prisão. Quando ele tinha 6 anos de idade, Gacy roubou um caminhão de brinquedos de uma loja da vizinhança. Sua mãe o fez voltar à loja, devolver o brinquedo e desculpar-se aos donos. A sua mãe fez seu pai saber e ele surrou Gacy com seu cinto como punição. Depois de
Depois desse incidente, né, que ele fez isso aí na loja de brinquedos, a mãe de Gacy, né, que era a mãe dele nessa época, tentava protegê-lo dos abusos físicos e verbais do pai, ainda que só conseguissem fazer com que Gacy fosse acusado de ser um maricas e um filho da mamãe, que provavelmente se tornaria uma bicha. Em 1949, o pai de Gacy soube que seu filho e outro menino foram pegos tocando sexualmente uma menina mais jovem. Seu pai o chicoteou com um amolador de navalhas como uma punição. No mesmo ano, Gacy foi molestado sexualmente por amigos de sua família. Um empreiteiro que levava Gacy para os passeios em sua caminhonete. Então, o tocava inapropriadamente. Gacy jamais disse nada acerca desse incidente a seu pai e tinha medo que ele o responsabilizasse por eles. Por causa de um problema cardíaco, Gacy foi obrigado a evitar a prática esportiva durante seus anos escolares. Um estudante médio com poucos amigos, ele era um objeto ocasional de bullying por parte das crianças, das vizinhanças e de seus colegas de escola. Ele era conhecido por ajudar o inspetor escolar e se voluntariar para levar recados para professores e vizinhos. Durante a quarta série, Gacy começou a ter desmaios. Ele era ocasionalmente hospitalizado por conta deles. Em 1937, foi internado por conta de uma apendicite. Gacy estimou que foi depois que entre os seus 14 e 18 anos, ele deve ter passado cerca de um ano no hospital por queda de suas notas escolares por falta à escola. Seu pai suspeitava que os seus problemas de saúde eram tentativa de ganhar simpatia e atenção e abertamente o acusava de agir enquanto ele estava prostrado no leito do hospital. Embora sua mãe e a mãe de seus poucos amigos jamais duvidaram de sua doença, o problema médico de Gacy jamais foi conclusivamente diagnosticado. Um dos amigos de Gacy no ensino secundário recordou das várias vezes que seu pai ridicularizava ou espancava seu filho sem qualquer provocação. Em uma ocasião, em 1957, início de fase adulta. Em 1960, aos 18 anos, Gacy passou a envolver-se na política, trabalhando como assistente de fiscal eleitoral para um candidato do Partido Democrata de sua vizinhança. Tal decisão fez com que ele ganhasse mais críticas do seu pai, o que passou a chamá-lo de ingênuo. Esse posteriormente especulou que tal decisão pode ter sido tentativa de conseguir uma aceitação que ele nunca obteve de seu pai. No mesmo ano em que Gacy se tornou daquele Partido Democrata, seu pai comprou um carro para ele. Não obstante, o registro do automóvel ficasse com seu pai, até que Gacy completasse os pagamentos mensais. Tais pagas levaram vários anos para serem completados, e seu pai confiscaria as chaves do carro se ele não lhe obedecesse. Em uma ocasião, em 1962, Gacy fez cópia das chaves
depois que seu pai confiscou as originais como resposta. Seu pai retirou a capa do distribuidor do carro, retendo-ao a conseguir. Por 3 dias, Gacy recordava que, como resultado desse incidente, ele sentiu-se completamente doente, exaurido. Quando seu pai recolocou a capa do distribuidor, Gacy deixou a casa de seus pais e dirigiu até Las Vegas, no estado de Nevada, onde ele conseguiu emprego no serviço de ambulâncias, antes de ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palmer. Ele trabalhou nessa função por 3 meses, antes de retornar a Chicago. Como atendente do necrotério, Gacy dormia na cama atrás da sala de embalsamamento. Nessa função, ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres e depois confessou que, em uma noite, quando sozinho entrou no caixão de um falecido adolescente masculino, acariciando e abraçando o padrão e sentiu uma sensação de choque. Gacy mais tarde 15h20. Gacy mais tarde afirmou ter se envolvendo em atos de necrofilia em aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava no necrotério de Palmer. Eles se justificavam dizendo que os cadáveres que ele profanou eram apenas coisas mortas que não diriam nada a ninguém. O senso de choque fez que Gacy ligasse a sua mãe no dia seguinte e perguntasse se seu pai permitisse que ele retornasse à casa dele. Seu pai concluiu ao mesmo dia que Gacy voltou a morar com sua família em Chicago. Depois do seu retorno, apesar do fato dele não ter concluído o ensino secundário, Gacy foi admitido com sucesso no Northwestern Business College, onde se graduou em 1973. Depois disso, conseguiu um cargo como estagiário de gerência na empresa de calçados no Bush Show Company. Em 1974, a firma o transferiu para Springfield para trabalhar como vendedor e ele foi promovido a gerente do seu departamento em março do mesmo ano. Ele ficou noivo de Marlene Meirelles, uma colega de trabalho do departamento, o qual ele geria depois de um namoro de 9 meses. Eles casaram em setembro de 1974. Logo após, seu sogro comprou 3 restaurantes Kentucky Fried Chicken em Waterloo, no estado de Louisiana, e Gacy e sua esposa mudaram-se para Waterloo, de modo que ele pudesse administrar os restaurantes, ficando acordado que eles se mudariam para a casa dos pais de Marley, a qual foi desocupada para o casal. Durante o seu namoro com Marley, Gacy se juntou à sucursal da organização cívica. Gacy se tornou um incansável trabalhador em prol da organização, acabando por ser eleito no homem-chave da instituição em 1974. No mesmo ano, Gacy teve sua segunda relação homossexual. De acordo com Gacy, ele consentiu com esse incidente. Depois de seus colegas da sucursal Gacy de Springfield embebedá-lo e convidá-lo a passar a noite no seu sofá lá no fazer enquanto ele estava bêbado. No ano de 1965, Gacy
ascendeu à posição de vice-presidente a sede Jesse de Springfield. No mesmo ano, ele foi nomeado como o terceiro juiz mais importante do estado de Illinois. No dia 2 de janeiro de 1972, Jace pegou o rapaz de 16 anos, demitiu Jack MC Gold no terminal de ônibus Greyhound de Chicago. Gacy trouxe M. Cole, que estava a viajar de Michigan a Roma em excursão a Chicago depois que o levou à sua casa sob pretexto de que ele poderia passar a noite e depois ser levado de volta ao terminal a tempo de pegar o seu ônibus. De acordo com o relato posterior dele sobre o assassinato, ele acordou na manhã seguinte para se deparar com M. Cole, a solteira de seu quarto, como uma faca de cozinha. Ele pulou da cama e Matthew levantou ambos os braços no sinal de rendição, inclinando a faca para cima e acidentalmente ferindo o antebraço de Gacy. E ele tinha uma cicatriz no braço para justificar sua alegação. Ele então torceu a faca do bolso dele, bateu sua cabeça contra a parede do quarto, chutou contra na open e foi em sua direção a ele. MC Cole então chutou no abdômen. Gacy o agarrou, empurrou ao chão e soltou repetidamente do tórax enquanto se punha sobre seu corpo. Esse disse então que foi até a cozinha e viu uma caixa de rosa perto e viu um pedaço de tecido ainda não fatiado sobre a mesa da cozinha. MC Cole também havia posto a mesa para dois. Ele tinha entrado no quarto de Gacy, acordá-lo enquanto distraidamente carregava consigo a faca da cozinha na sua mão. E subsequentemente enterrou MC Cole sob o assolo e depois cobriu a cova do jovem rapaz com uma camada de concreto. Em um interrogatório depois de sua prisão, Gacy disse que imediatamente depois de assassinar MC Cole, ele se sentiu completamente exaurido, ainda que tenha notado se sentir um orgasmo entorpecedor ao matar o jovem rapaz. E ele acrescentou foi quando eu percebi que matar era a definitiva excitação. O truque da algema e o truque da corda. Por volta de 1975, os negócios de Gacy estavam se expandindo rapidamente. Como ele mesmo admitiu, posteriormente ele passou a trabalhar de 2 a 16 horas diárias para cumprir os compromissos ajustados em números crescentes de contratos. Gacy admitiu abertamente que 1975 foi o ano que ele começou a aumentar a frequência de suas execuções por chefe com os jovens rapazes. Ele mais se referia a essas execuções como sua pegação. Segunda vítima conhecida. Gacy disse posteriormente que a segunda vez que ele cometeu o assassinato foi por volta de janeiro de 1974. Acreditava-se que a vítima tinha sido adolescente, não identificada, de cabelos castanhos médios com idade estimada entre 14 a 18, o qual Gacy estrangulou antes de guardar os seus cadáveres em seus armários. Antes de enterrá-lo, Gacy disse que depois disso fluidos vazavam da boca e do nariz do jovem. Enquanto o cadáver estava guardado no armário, manchado o seu carpete. Como resultado disto, Gacy depois disse que ele colava panos ou as roupas íntimas das vítimas em suas bocas para evitar que isso acontecesse novamente. Esta vítima não identificada foi enterrada a cerca de 4,6 m da churrasqueira do quintal de Gacy.
Depois de ter sabido que a polícia encontrou restos humanos nus sobre o assoalho da sua casa e de que ele agora enfrentaria acusações de assassinato, Gacy disse aos policiais que queria ar fresco, acrescentando que ele sabia que sua prisão era inevitável desde que ele havia passado a noite anterior no sofá do escritório de seus advogados. Em 6 de fevereiro de 1980, começou em Chicago o julgamento. Gacy foi acusado de 33 assassinatos. Ele foi julgado no condado de Collins, Illinois, pelo juiz